Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma síntese acadêmica. Hoje a gente vai mergulhar direto num estudo fascinante que investiga como diferentes regiões estão se preparando na prática para lidar com eventos climáticos extremos. É um prazer guiar essa análise com todo mundo que nos acompanha, sempre de olho nos dados direto da fonte, com muita objetividade. Então vamos lá! Antes de aprofundar, deixa eu apresentar as credenciais do nosso material de hoje. Estamos analisando um artigo científico com o título original Estudo Qualitativo da Resiliência Local de Saúde a Condições Climáticas Adversas na Inglaterra. Esse trabalho super detalhado foi conduzido pelo pesquisador Daniel Mark Blake e sua equipe, representando agências de saúde pública e a Universidade do Oeste da Inglaterra, e foi publicado no ano de 2026. E olha, aproveitando o embalo, já deixo aquele convite rápido. Sigam o canal, deixem uma curtida e compartilhem esse conteúdo com outras pessoas. É sem dúvida a melhor forma da gente espalhar informação baseada em dados e evidências por aí. Bom, para a gente organizar direitinho essa nossa jornada, dividimos a apresentação em 6 partes. Começamos com a introdução ao estudo, passamos pelo contexto dos desastres ambientais, os fatores que facilitam as ações, os grandes desafios na resiliência local, as recomendações para o futuro e, claro, fechamos com a relevância de tudo isso. Começo, meio e fim, tudo bem amarradinho. Então, começando pela nossa primeira sessão, a introdução ao estudo, focada na metodologia e nos objetivos. O que a equipe de pesquisadores queria descobrir aqui era, basicamente, como as agências locais de emergência, as autoridades locais e os prestadores de serviços de saúde realmente se preparam para desastres ambientais, como os riscos de saúde causados pelo clima são registrados e discutidos nos planos comunitários. A ideia era literalmente abrir a cortina e entender os bastidores dessa tomada de decisão no nível local. E essa representação visual ilustra brilhantemente o nosso campo de estudo. Temos aqui um mapa das fronteiras regionais e as áreas de atuação dos grupos de trabalho lá na Inglaterra, conhecidos como Fóruns Locais de Resiliência. Para entender a realidade de quem atua lá na base, os pesquisadores fizeram entrevistas super ricas com representantes de 9 desses fóruns. Eles escolheram esses locais a dedo para capturar bem a enorme diversidade regional do país todo, do norte ao sul. É uma amostra, entanto, de como localidades tão diferentes operam no dia a dia. Entrando agora na segunda sessão, o contexto dos desastres ambientais e seus impactos na saúde. Sendo bem direto, o artigo deixa claro que a gente não está mais falando daquelas projeções ou cenários hipotéticos para um futuro distante, sabe? O estudo bate muito na tecla de que as mudanças no clima já aumentaram a frequência e a força dos desastres ambientais no território inglês. Estamos falando de coisas sérias, tipo ondas de calor severo, enchentes pesadas e alertas de frio intenso. É aí que entra o conceito de resiliência local. Em termos práticos, é a capacidade desses fóruns locais, que juntam polícia, bombeiros, defesa civil, órgãos ambientais e hospitais, de trabalharem todos na mesma página. A ideia é avaliar os riscos, criar planos comunitários super integrados e agir rápido antes que um desastre ambiental cause um pico de mortalidade ou sobrecarregue o sistema de saúde por completo. Avançando para a seção 3, fatores que facilitam ações, ou seja, o que de fato está funcionando. Porque a boa notícia é que as entrevistas revelaram várias práticas extremamente positivas em andamento no planejamento local. O pessoal da linha de frente destacou 3 grandes trunfos. Primeiro, a colaboração efetiva entre as diversas agências. Quando profissionais de diferentes instituições sentam juntos para atualizar os planos comunitários de risco, dividindo as informações e as responsabilidades de forma clara, o planejamento fica muito mais robusto. Segundo ponto, a flexibilidade. Os melhores arranjos de resposta não podem ser engessados nem burocráticos demais. Eles precisam permitir que a equipe se adapte rapidamente, dependendo da gravidade da situação climática. E, em terceiro, o reconhecimento proativo. Muitas equipes já reconhecem ativamente que os desastres ambientais estão mudando para pior e se antecipam, atualizando seus mapeamentos de risco para não serem pegas de surpresa. Mas aí entramos na seção 4, desafios na resiliência local. Porque, como a gente bem sabe, a teoria acadêmica e a prática na vida real podem ser bem diferentes, e os entrevistados não esconderam as falhas sistêmicas que enfrentam. Então, o ponto crucial aqui é entender esse verdadeiro cabo de guerra vivido pelas agências. De um lado, temos aquela disposição colaborativa e flexível, mas do outro, as barreiras são pesadas. O pessoal relatou uma falta crítica de recursos, desde limitação de pessoal até falta de dinheiro para agir preventivamente.
Além disso, existe uma dúvida constante sobre qual deve ser o exato grau de envolvimento das autoridades de saúde nos fóruns locais, o que acaba gerando uns vácuos de responsabilidade preocupantes. Para piorar, as diretrizes de planejamento que vêm do governo nacional são frequentemente imensas e confusas demais para serem aplicadas de forma ágil. E os fóruns relataram uma enorme dificuldade em comunicar o real nível de perigo de certas condições de tempo para a população. Tem uma fala retirada direto de uma das entrevistas que ilustra perfeitamente essa confusão estrutural. Um dos representantes disse: existe uma dúvida real se o risco crônico, como as mudanças climáticas, está realmente na competência do fórum local. Isso mostra uma dificuldade sistêmica muito clara, sabe? Esses grupos foram desenhados no passado para gerenciar choques agudos, como resgatar pessoas de forma imediata de um alagamento. Mas quando eles precisam planejar ações contínuas de longo prazo para um clima que se altera de maneira crônica, os membros se sentem perdidos e até um pouco fora da própria jurisdição. Agora, o que é realmente fascinante e até preocupante é o registro desse fenômeno conhecido como fadiga de alertas. Ao analisar citações como "existem muitos documentos" e "se é um alerta amarelo, para ser honesto, eu ignoro", a gente percebe a forte sobrecarga cognitiva dos gestores de crise. O artigo destaca que o pessoal lá na ponta chega a receber alertas vindos de múltiplos canais governamentais ao mesmo tempo, somados àquelas apostilas imensas. Como mecanismo de defesa natural do cérebro diante de tantas mensagens sobrepostas, a tendência é simplesmente descartar os alertas iniciais, os chamados alertas amarelos. Ou seja, uma falha de comunicação do governo central acaba prejudicando diretamente a capacidade de prevenção de quem está com a mão na massa. O que nos leva à nossa quinta sessão: recomendações para o futuro, com foco em melhorar essa preparação local. A boa notícia é que os autores não ficaram só apontando os problemas, eles formularam soluções bastante práticas. Para criar uma ponte eficiente entre o que a política nacional pede e o que os municípios realmente conseguem executar, as saídas são bem objetivas. Primeiro, padronizar os modelos de planos comunitários, para que as diferentes regiões troquem experiências e falem a mesma língua. Segundo, e isso é vital, enxugar radicalmente as diretrizes oficiais. Os materiais de apoio deveriam ser bem mais curtos e baseados em impactos diretos, permitindo que a liderança bata o olho e saiba imediatamente o que fazer durante um alerta. Eles também sugerem que as campanhas públicas locais precisam ser muito mais consistentes e que o uso de dados de hospitais para mapear as pessoas mais vulneráveis seja incorporado diretamente no dia a dia das reuniões de planejamento. E, finalmente, chegamos à seção 6, relevância e conclusão. Vamos entender o impacto prático de toda essa pesquisa para a nossa sociedade. No fim das contas, a relevância da literatura acadêmica gerada por estudos assim é altíssima para todos nós. Perceber de forma tão clara onde as políticas de resiliência dão certo por meio do diálogo e onde a burocracia simplesmente trava as ações é um passo decisivo. Quando a gente incorpora de verdade a ciência de dados de saúde aos relatórios de prevenção locais, evitamos que um simples desastre ambiental acabe virando uma imensa crise de saúde pública. Por fim, em nome da total transparência, destaco que o conteúdo desta apresentação é uma síntese automatizada produzida com o valioso apoio de inteligência artificial, baseada fielmente nos documentos originais. E para fechar nossa jornada de hoje, eu deixo uma provocação para refletirmos juntos. Num cenário onde as temperaturas mudam de forma tão acelerada, até que ponto as nossas próprias regiões estão estruturadas e livres da tal fadiga de alertas para responder com a agilidade necessária no momento crítico? Pensem nisso. Muito obrigado pela companhia de todos e até a nossa próxima análise.